Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Luciano e a ideia com esses vídeos é introduzi-lo ao mundo fascinante da calculadora financeira HP12C. Se você já pensou em adquirir essa importante ferramenta de trabalho, você percebeu que no mercado nós temos basicamente dois tipos de HP12C. A 12C Platinum e a 12C Gold. Qual é a diferença básica entre as duas? Bem, a diferença principal diz respeito ao modo de operação. A Platinum, por exemplo, permite que a gente escolha entre o modo algébrico e o modo RPN. O que vem a ser modo algébrico e modo RPN vai ser assunto para um próximo vídeo. Eu recomendo a você, ao comprar a sua calculadora, compre aquela que couber no seu orçamento. Para nós, a diferença entre a Gold e a Platinum é irrelevante. Então, comprar entre uma ou outra, escolha aquela que couber melhor no seu orçamento. Feita a compra, é interessante que você comece a preparar essa máquina para uso. Você que não quer comprar também pode baixar um emulador para usar no seu tablet ou no seu smartphone. Mas, de qualquer forma, ao comprar essa ferramenta, eu tenho que preparar essa máquina para o uso. Pegando a sua HP, considerando onde eu tenho a tecla Enter, o centro da máquina, do lado esquerdo nós temos basicamente as teclas de função. E do lado direito, o teclado numérico com as funções elementares. Uma ou outra função, mas basicamente o teclado numérico com as operações elementares. É interessante notar também que algumas teclas possuem, por exemplo, 3 cores. Observe na sua máquina o seguinte. A tecla PV, por exemplo, ela está na cor branca. Logo acima eu tenho a indicação NPV e abaixo a indicação CF0. O que significa cada função dessa, veremos mais à frente. O que interessa agora é o seguinte. Se eu quero acessar a função que está em branco, basta que eu aperte a tecla. Então, se eu quero entrar com o valor presente, se eu quero entrar com o prazo, se eu quero calcular a porcentagem ou digitar o número 5, basta que eu aperte a tecla. Para acessar as funções que estão na cor laranja, por exemplo, o NPV, IRR, antes de apertar a tecla, eu tenho que acessar o F. Então, eu coloco F, NPV, F, IRR. Logicamente, seguindo uma certa coerência, se eu quero acessar as funções que estão na cor azul, eu antes clico na tecla G. G, Cash Flow 0. G, Date. Como você pode observar, algumas teclas possuem 2 ou 3 funções e para acessar cada função é só seguir o código de cores. Para acessar o que está em branco, eu aperto a tecla. O que está em laranja, eu aperto antes a tecla F e para acessar o que está em azul, eu aperto antes a tecla G. Ok, você comprou a sua HP ou baixou um emulador para uso no seu tablet ou no seu smartphone, vamos agora começar a preparar essa máquina para o uso. Assim que você liga a sua HP, pode ser que no visor apareça a indicação 0.00. A HP é uma máquina americana e essa é a simbologia que o americano usa. Para separar a parte decimal, ele usa ponto e não usa vírgula. No Brasil, eu uso 0,00 e não 0.00. Então, se você ligou a sua máquina e apareceu 0.00, vamos colocar no formato brasileiro. Você vai desligar a sua HP, vai apertar a tecla ponto e sem soltar a tecla ponto, você liga a sua máquina. Automaticamente, no visor, o que era ponto passa a ser vírgula e teremos 0,00. Ah, Luciano, eu estou aqui com o emulador e não sei como fazer. Nem eu, porque cada emulador funciona de uma maneira diferente. Alguns emuladores, você pode clicar no ponto e na tecla ON que ele converte. Em outros, existe um submenu. Então, explicar como é que funciona no seu emulador fica bem complicado. É interessante que você pesquise para descobrir no seu emulador como que eu transformo de ponto para vírgula. Tá ok? Próximo passo agora seria você alterar a quantidade de casas decimais. Por padrão, ela vem com 2 decimais. Então, se no seu visor estiver 0,00, é interessante que você coloque no mínimo 4 casas decimais. Se você trabalhar no mercado financeiro somente com 2 casas, você vai ter sérios problemas, principalmente na conversão de taxas. Então, a recomendação é que você trabalhe com, no mínimo, 4 casas decimais. Para os meus alunos,
Nos meus cursos, eu oriento que todos trabalhem com 6 decimais. Isso vai ser muito interessante quando eu for trabalhar com data. É uma função que a HP me oferece, que a gente vai ver mais à frente um pouco, e é muito útil. Então é interessante que você se acostume a trabalhar com 6 decimais. Enfim, nunca 2, no mínimo 4. Para isso, eu tenho que proceder da seguinte maneira. Nesse meu emulador aqui, eu estou com ponto. Nesse emulador específico, para transformar de ponto para vírgula, é só apertar ponto e o ON. Nesse funcionou dessa forma, pode ser que no seu funcione de outra maneira, ok? Enfim, como eu estou com 2 decimais, foi aquilo que eu orientei para vocês. No mínimo 4, preferencialmente 6 decimais. Para transformar de 2 para 4, eu vou apertar F4, por exemplo. Se eu quero 6 decimais, eu vou apertar F6. Simples assim. Feito isso, o próximo passo agora seria você que tem a Platinum. Esse passo agora só serve para quem tem a Platinum. Dizer para a sua máquina que você quer trabalhar com formato RPN e não formato algébrico. Então você que tem a Platinum, pode ser que no seu visor, lá do lado esquerdo, apareça a indicação ALG. É porque você está no formato algébrico. Devemos então converter para o modo de operação RPN. Conforme então podemos observar, a minha Platinum está preparada para o modo algébrico. Eu tenho que transformar para o modo RPN. Então quem tem a Platinum, observe que aqui eu tenho indicação RPN. Você vai clicar, lógico, se está em laranja, FRPN. E na sua Platinum vai aparecer a indicação RPN. Nesse passo que a gente acabou de comentar, quem tem a Gold nada faz. Por quê? Porque a Gold só trabalha com o formato RPN, que é o formato que a gente vai adotar, que o mercado financeiro, de uma forma geral, adota para o uso da HP12C. Beleza? Dando continuidade, o próximo passo é preparar a sua HP para a convenção exponencial, que ela fique pronta para trabalhar com convenção exponencial, que eu também não vou explicar agora, é motivo para um vídeo futuro, com certeza. Mas basicamente é você, no regime composto, poder trabalhar com prazos fracionários. Para que a sua HP esteja pronta para trabalhar com conversão exponencial, basta que lá no seu visor apareça a letra C de conversão exponencial. Caso no seu visor não esteja com a letra C, eu tenho então que preparar para a conversão exponencial da seguinte maneira. Observe que eu não estou com a indicação C no visor da minha máquina, então nesse caso ela não está pronta para a conversão exponencial. Basta então que eu clique na tecla STO e em sequência na tecla EX, que automaticamente ela ficará pronta para trabalhar com convenção exponencial. Chegamos finalmente ao último passo na preparação da HP. Esse último passo é informar para a nossa máquina que nós estamos no Brasil e não nos Estados Unidos. E no Brasil, o formato de data é diferente do formato de data americano. Se o americano, por exemplo, quer indicar o dia 5 de junho de 2017, por exemplo, ele escreve da seguinte maneira: 06 ou 06, porque ele coloca o mês no início, 5, 2017. Se eu no Brasil olhasse para essa data, para mim seria o dia 6 de maio e não 5 de junho. Por quê? Porque no Brasil eu primeiro coloco o dia. Então eu tenho que informar para a máquina que o formato de data utilizado é o formato brasileiro. Para isso, lá no meu visor, tem que aparecer a indicação DMY, de dia, mês e ano do inglês. Observe que na nossa HP eu não tenho indicação alguma. Se eu não tenho indicação, é porque eu estou com formato americano. Observe que aqui embaixo da tecla 4 eu tenho na cor azul a indicação DMY, que é o formato de data brasileiro. Então, automaticamente eu clico GDMY, que lá no meu visor vai aparecer a indicação do formato de data brasileiro. Bem, pessoal, dessa forma nós acabamos de preparar a nossa HP12C para uso. O que seria a HP pronta? Com a vírgula, ao invés do ponto, 6 casas decimais, para quem tem a Platinum trabalhando no modo RPN, dia, mês e ano, que é o formato de data brasileiro, e o C de convenção exponencial.
Feito isso, a partir de agora a gente pode começar a explorar a nossa HP. No nosso próximo vídeo, aprenderemos algumas operações básicas com a máquina, para que a gente possa realmente sair da inércia com relação ao manuseio da HP 12C. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos de qualidade para você, eu solicito que você se inscreva em nosso canal. A partir daí a gente pode continuar com esse trabalho de ofertar para você conteúdo da mais alta qualidade. E não se esqueça nunca, tamo junto!